Pessoal, a nossa aula de hoje, eu vou mostrar para vocês o princípio de geração da energia elétrica. O princípio que é utilizado a geração da energia elétrica em usinas hidrelétricas. Veja que bacana essa simulação. Onde vocês podem observar, eu tenho aqui um ímã sul e norte. Se vocês observarem, as linhas de um ímã, elas migram do sul para o norte. Vocês podem observar aqui. Aqui eu tenho uma solenoide, vocês podem observar, de 2 voltas. Eu posso colocar com 3 voltas aqui, por exemplo, né? Onde eu tenho uma lâmpada, né? A variação do fluxo magnético, ele vai induzir nessa bobina, nesse solenoide, uma tensão. Então, à medida que a gente aumenta a variação do fluxo, nós vamos aumentar a tensão induzida na bobina, tá? Então, vou mostrar aqui a bússola e vou mostrar o medidor de campo magnético para vocês. Vou colocar aqui o medidor de campo magnético. Veja vocês que não tem geração de campo. Então, pela lei de Faraday, à medida que a gente faz a variação de fluxo em uma bobina, em um condutor, o que vai induzir nesse condutor? Vai induzir uma tensão que vai fazer com que essa lâmpada seja acendida. Então, eu vou variar o ímã. Se vocês observarem, olha, a variação do ímã, veja a variação do campo, olha, né? Quanto maior for o fluxo, maior for a velocidade aqui de variação, vocês podem observar, maior vai ser a tensão induzida. Isso vai funcionar também para um gerador. Um gerador, né? Um gerador, ele trabalha com o princípio de Faraday, ou seja, da lei de Faraday. Vocês podem observar que quando eu paro de variar o fluxo, a lâmpada não tem tensão induzida, não tem corrente. Vocês podem observar que os elétrons ali, as bolinhas do elétron, ficam circulando. Então, na simulação, dá para vocês verem, olha, maior intensidade de fluxo, ó, quando eu passo com maior velocidade, olha, ó, presta atenção, que bacana da simulação, ó, estou variando bastante o fluxo. Esse é o princípio de Faraday. Agora vamos para um gerador. Vocês têm aí uma torneirinha, tem o sul e o norte de um ímã. Eu vou mostrar aí o campo para vocês. Vou mostrar um medidor de campo, vou arrastar ele para cá. E aí o que eu vou fazer é o seguinte, né? Dá para fazer isso na prática também. Eu vou abrir a torneirinha e essa torneirinha vai fazer com que o meu ímã fique girando. E esse giro dele vai gerar variação de fluxo. Então, vou abrir um pouquinho a torneira. Olha lá que bacana. À medida que eu abro a torneirinha, vamos imaginar um gerador. As aletas do gerador, a água batendo na pá do gerador e ele está entrando em movimento. Esse geradorzinho nosso aqui, ele tem um par de polo, né? E qual é a rotação desse gerador? Ele está girando em 11 rotações por minuto. Vocês podem ver aqui, ó, vou passando o mouse, 11 RPM. À medida que eu vou aumentando aqui a quantidade do fluxo de água, ó, quando eu aumento o fluxo de água, olha a rotação, vai aumentar a rotação e o brilho da tensão na lâmpada aumenta, porque eu tenho uma maior tensão induzida. Eu vou colocar uma quantidade de água que ele vai atingir 60 rotações por minuto. Olha lá, ó, 60 rotações por minuto. Está aqui, ó. 61, 60 rotações por minuto. Dessa forma, vocês podem observar que eu criei aqui uma simulação de como funciona, na realidade, um gerador. À medida que se aumenta o fluxo, você tem um gerador de um par de polos, gerando a 60 RPM. Isso vai gerar
para vocês uma tensão induzida, que aqui eu estou mostrando uma lâmpada. Eu poderia estar mostrando aqui também, olha, botando o medidor de tensão, como vocês estão vendo aí, né? Então, o princípio da lei de Faraday é que rege o princípio da geração da energia elétrica, né? Nas grandes usinas hidrelétricas. Então, esses dois experimentos, né, são experimentos básicos, mas que vão permitir com que vocês consigam ter agora um entendimento de um gerador. Se eu aumentar o número de polos do gerador, o que vai acontecer? Eu vou gerar mais tensão, né? Eu vou ter mais campo magnético. É dessa forma